Está entrando no ar. Jornal Visionários. Apresentação Fernando Frangão. Começa a partir de agora, Visionários Esporte. Venho aqui mandar um abraço para os parceiros Edivan Ferreira, Donizete, Teco, Altamiro Alexandra, Vanderlei Leni e Washington e Lana. E o grande padrinho Donizete. Aquele abraço para os parceiros. E hoje quem está aqui é ele, o técnico da Vila São José, onde ele vai contar um pouco da história, como começou a história da Vila São José. E ele é advogado agora, não vai falar da prefeitura, mas vai falar do Esporte Clube Vila São José. Seja bem-vindo aqui no Jornal Visionários Esporte, Vicente. Uma ótima noite. Boa noite, obrigado pelo convite aí, falar um pouquinho do Vila São José. Eu tenho uma história recente do Vila São José, né? Não sou tanto tempo lá, fui para lá em 2023. Aliás, foi de uma ligação sua, né? Não sei se você se lembra, Jeca, numa oportunidade de poder trabalhar lá no Vila São José. Naquela época eu fui lá para trabalhar no 35, né? Onde nós somos vice-campeões. Depois, em 2024, somos campeões aí da Copa Regional, uma parceria lá com o Nilo, uma base muito boa, né? E o Vila São José, eu acho que o principal do Vila São José nesses anos todos, 7 anos aí, 7 títulos, né? Da Copa Regional, é a base, né? Que é muito bem montada ali. E a base começa na família, né? Então o Vila São José, ele tem uma base da família ali muito forte, começa lá pelo São Vicente, pelo Jeca, pelo Juninho, o Jean, o Theo, o Querica, todos ali, o Leandro chegando agora, o filho do Juninho. Então, assim, é uma base familiar e monta a base da equipe. Então, é um clube de família. Então, fui convidado para ir lá em 2023. Um convite que eu aceitei de primeira mão. Já trabalhei em várias equipes aqui na cidade. E não pretendo sair nunca mais. Então, dentro do Vila São José, eu já falei para o São Vicente, falei para o Jeca, eu só saio daqui, só não trabalho com vocês se vocês não quiserem. Porque realmente é um ambiente familiar. Falei esse dia para o alemão, que a forma que eles acolhem todos que chegam até lá, seja para trabalhar na comissão técnica, seja para ajudar de alguma forma, ou seja para jogar na equipe mesmo, os atletas que vêm de fora, atleta aí até de fora do estado, de Minas, outras cidades aí, realmente é bem acolhido. Então é esse ambiente familiar diferenciado que o Vila São José tem. Então é muito gostoso realmente fazer parte da família lá. E graças a Deus agora, recentemente, domingo passado, aí a gente foi coroado aí com o 7º título, né? Antes de você falar do 7º título, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória no futebol. Você já trabalhou no Sapolândia e outras equipes. Fala um pouco dessa trajetória. Sim, faz tempo que eu estou na beira do gramado, vamos dizer assim, como técnico, né? Já tem aí pelo menos uns 30 anos. Trabalhei no Azeredo bastante tempo, mas onde eu fiquei bastante tempo mesmo, durante 7 anos, foi no Sapopemba, né? Onde nós, desde 2010, chegamos ali no final de 2009, início de 2010, com o falecido Sossó, né? Onde o Sapopemba realmente marcou história também aqui na cidade, né? Fez grandes equipes aí, campeã da primeira divisão. Inclusive, nosso primeiro título do Sapopemba na primeira divisão em 2012 foi em cima do Vila São José, um jogo muito difícil. Então, eu sempre fui assim, adversário do Vila São José, até 2022. Mas sempre com muito respeito, porque eu sempre tive muito carinho, muito respeito, principalmente pelo São Vicente. Todos que conhecem o São Vicente, né, o general ali, aquele que manda em tudo ali, a simplicidade dele é muito forte. Então, trabalhei no Sapopemba durante esse período todo. Trabalhei também no Cidade Nova, com o Sidão lá. E agora a gente faz uma parceria, né, no Vila São José e também no Cidade Nova. E depois cheguei ali, fiquei um tempo parado, né, 2018 até meados de 23, não trabalhei em nenhum clube. E depois voltei a trabalhar novamente como técnico aí, né, ou como auxiliar ali, fazendo parte da comissão técnica no Vila São José, onde eu pretendo ficar aí por muito tempo. Realmente é um ambiente gostoso, um ambiente familiar, a gente é bem acolhido ali, é respeitado, todos ali têm voz, né? E é isso daí. Ô Vicente, desde o primeiro jogo da Copa Regional e até na final, conta o que aconteceu nessas partidas. Essa Copa Regional ela foi diferente de todas as demais, né? Começa pelo número de clubes. Foram 10 equipes com 2 chaves de 5. E pelo menos 8 equipes ali tinham chances de serem campeãs, de chegar até a final.
Tanto é que na primeira fase classificaram 8 equipes, né? Depois foi para o mata-mata, quartas finais, semifinal e até a final. E nós falávamos lá, conversávamos entre nós, entre a comissão, entre os jogadores, que o nível realmente era muito elevado, né? Nós vimos equipes aí que investiu 3 vezes mais que o Vila São José, né? Ferroviária, Colorado, equipes realmente que trouxeram jogadores capacitados. Mas o Vila São José também montou uma base muito grande, manteve a base, né? E trouxe alguns jogadores também para poder melhorar ainda mais a qualidade da equipe. E isso ajudou, fez com que o Vila São José foi pegando uma liga, né? Pegando corpo ao longo do campeonato, e o alemão mesmo, do jeito dele, ele falava, ele brincava, né? Como ele falou que ele brincou com o Macarrão na segunda rodada, ó, prepara uma taça aí que nós vamos chegar na final. Se vamos ser campeões ou não é outra história, mas vamos chegar na final. E nós sentimos realmente isso, né? Que o primeiro jogo nós tivemos contra a Ferroviária, um empate de 1-1, é um jogo difícil, porque a equipe do primeiro jogo em casa, então empatamos, né? Saímos na frente, cedemos o empate. Depois na segunda rodada, nós já pegamos a forte equipe do Estufa, uma equipe de primeira vez que ela participou da Copa Regional, se eu não me engano, equipe de Ubatuba, equipe muito forte, acostumada a disputar vários campeonatos na região. Aí uma equipe, no meu modo de entender, de todos que nós jogamos, para mim foi a equipe mais organizada taticamente dentro de campo. Parece estranho no futebol amador falar da parte tática, mas realmente uma equipe no futebol amador que se organiza taticamente dentro de campo, é difícil você vencer ela. Então nós tivemos 3 jogos contra ela, um na primeira fase, que nós ganhamos 4-2. Depois, na quartas finais, nós pegamos ela logo de cara, né, num jogo no campo do Colorado, um 2-2, que a gente estava na frente o tempo todo, com chance de matar o jogo, e nós acabamos cedendo um empate. E depois, em casa, nós conseguimos aí um placar um pouco mais dilatado, de 4, né, de 4-1, e a gente conseguiu passar de fase. Aí fomos aí para a semifinal, certo? E ficou realmente 4 equipes bem equilibrada, né, para a semifinal. Nós pegamos a Ferroviária, o Colorado pegou aí o Capituba, né, e todos achavam que daria na final aí ou Ferroviária e Colorado ou Vila São José e Colorado, né? Ninguém apostava no Capituba de Guará, né? Mas futebol é jogado, né? E o Colorado, com toda a estrutura que ele montou, equipe forte, mas foi derrotado, né, nos 2 jogos. O Capituba acabou superando aí nos pênaltis. E o Vila São José eliminou aí a Ferroviária, a forte equipe da Ferroviária, que fez um investimento muito forte para esse campeonato. É a primeira vez que a Ferroviária disputou, e porque eu me lembro, a Copa Regional era campeã, multicampeã aí da primeira divisão, mas a Copa Regional, que eu me lembro, a Ferroviária não tinha disputado. E nós conseguimos aí em 2 jogos, ganhamos no campo da Ferroviária de 1-0, um gol do Thiaguito lá de cabeça no final do jogo, mas nós mandamos o jogo, fomos os melhores, 90 minutos. E depois em casa foi um jogo um pouco mais equilibrado, onde a gente teve que jogar com o regulamento debaixo do braço ali, superar as nossas dificuldades ao longo do jogo ali. E na final, nós sabíamos que o Vila São José tem uma camisa muito forte, né? Até os próprios adversários falam isso. Não é fácil jogar contra o Vila São José numa final de Copa Regional. Você entra em campo sabendo que você vai enfrentar o maior campeão da história da Copa Regional, né? O Jeca é 11 vezes campeão, se eu não me engano, 11 ou 12 vezes com essa taça agora. Então ele foi campeão em vários outros clubes, mas dentro do Vila São José é a 7ª vez que o Jeca é campeão. E o Vila São José então tem uma camisa muito forte. Então não é fácil enfrentar o Vila São José numa final de Copa Regional. Mas mesmo assim foi um jogo equilibrado. O Capituba ele se posicionou bem dentro de campo, dificultou as nossas ações, principalmente no começo do jogo, ao longo do primeiro tempo. Mas o Vila São José é um time cascudo, né? Além da base ser forte, a camisa ser forte, os jogadores ali experientes, nós fomos tomando conta do jogo e conseguimos um placar até um certo, né, dilatado aí de 3-0, mas não foi, não reflete aquilo que foi o jogo. O jogo foi um jogo difícil, mas o Vila São José conseguiu fazer os gols aí. E graças a Deus saímos campeões de mais uma taça, uma Copa Regional. Ô Vicente, o Eduardo Modinho faleceu e ele, Vila São José, no coração, o alemão junto com o Jeca e também o Vicente fizeram essa homenagem e o alemão fez um vídeo falando para os jogadores dedicar ao Eduardo Modinho. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o Mudinho é até engraçado. Eu cheguei, como, né, falei no início, eu cheguei no Vila São José 2023, e quando eu cheguei lá, a primeira vez, até que você falou com o Jeca, tudo, eu fui lá já no 35, já estava jogando as quartas e finais contra o Estrela. No segundo jogo, o Vila tinha ganhado o primeiro de 4-1, e em casa, depois não lembro se foi 3-0, 3-1, coisa assim. E eu cheguei no campo lá, assim, cheguei cedo, estava o seu Vicente terminando de marcar o campo, e eu vi um rapaz
colocando a faixa enorme lá do Vila São José. E daí quando ele veio, ele já veio sorrindo, ele já me cumprimentou, daí eu percebi, né, que ele tem essa deficiência da fala, mas a primeira coisa que ele fez foi um sorriso que ele me deu e cumprimentou. E daí já tinha o café ali, o pessoal brincando que ele tomava, e ali eu já senti que era uma pessoa diferenciada, um ser humano diferenciado, sabe? A forma dele acolher, a forma dele... E eu percebi o quanto as pessoas gostavam dele, o quanto ele acolhia todo mundo, todos os jogadores, 35, ali conversando com ele. Então eu conheci ele pouco tempo, né? Não como os demais aí, você, o Jeco, o Alemão, conhece ele há bastante tempo, né? Mas eu pude conhecer um pouco da pessoa dele, realmente foi um ser humano assim, que deixa exemplo para nós, sabe? Ser simples, de tratar todo mundo bem, e ele era a cara do Vila São José, família, sabe, de acolhedor, e ele tinha a função dele, qual que é a função dele? A função dele, além de torcer, de ter o Vila São José no coração, era colocar a faixa do Vila São José em qualquer local, não era só ali no Vila, jogos fora também, ele que levava a faixa, colocava, né, o Sr. Vicente levava no carro, o Daniel, enfim, o Dani, ele colocava. E ali no Vila São José, quando a bola caía ali no meio do mato, você sabe, quando Ele corria atrás. ele já ia atrás, trazia a bola. Então, assim, o pessoal brincava muito com ele, que ele gostava de tomar um café reforçado ali antes do jogo, junto com os jogadores. Então, uma simplicidade tremenda. Então, realmente, esse título dessa Copa Regional, o alemão, tivemos o primeiro jogo contra o Ferroviária, ele estava lá. Eu lembro quando ele chegou de manhã, ele ainda falou para mim, estava com dificuldade na fala, falou que estava com dor no peito. Eu falei, acho que é resfriado, vai no médico e tal. E mal nós sabíamos que já era um sinal, né, do problema do coração, que ele acabou tendo um infarto. E, infelizmente, no dia seguinte, na segunda-feira, ele veio a falecer. Aí, no segundo jogo, nós contra o Stufo, que foi lá no campo Fluminense, o alemão realmente fez uma fala e falou com todos os jogadores que esse título seria dedicado ao Mudinho. E ele falou que se nós fizéssemos a nossa comemoração, seria também no campo do Vila São José, em homenagem ao Mudinho, né, que nós chamávamos ele, gente, carinhosamente de Mudinho. Mas era uma pessoa que tinha dificuldade na fala, mas engraçado que todo mundo entendia o que ele falava, né? E ele também lia a fala da gente pelos lábios, ele conseguia ler, fazer a leitura labial, mas é uma pessoa que transmitia, assim, realmente sabe, sem falar com clareza, mas ele transmitia algo que muitas pessoas, às vezes, que falam bonito, que no microfone, enfim, não transmite tanta, sabe, tanta bondade, tanta simplicidade, tanto... Uma pessoa, assim, realmente que eu fiquei triste, sabe, embora eu conheci ele há pouco tempo, mas é uma pessoa que me chocou com a ida dele tão cedo, né? E o Sidão? Sidão Lanches, do Cidade Nova. O Sidão dispensa comentários, né? O Sidão, ele... Ele é a esposa. Ele é a esposa dele. A esposa dele tá em todos os jogos, somente do Cidade Nova, mas agora também do Vila São José, ela tem acompanhado. E o Sidão, ele veio também para o Vila São José, se eu não me engano, foi no Campeonato 35, nós somos campeão em 2025. Ele veio participar com a gente 25, não, 24, final de 24, nós somos campeão de 35, o Sidão veio. E daí ficou essa parceria ali. Depois ele trabalhou também na Regional o ano passado, né? Nós saímos nas quartas finais pelo Colorado, e uma pessoa assim que dispensa comentário, né? Um rapaz de um coração tremendo, um batalhador, realmente ele vive intensamente o futebol na beira do campo, né? E fora também das quatro linhas, ele vive futebol constantemente. E eu fiz essa parceria com ele, a gente tem trabalhado na Cidade Nova, no Vila São José, e ele fala que ele é emoção, eu sou ali mais a razão, né, vamos dizer assim, porque ele tem aquele momento dele explosivo, né, de agir, de falar, dos jogadores, de orientação, e eu sou um pouco mais ponderado, mais de organização para ajudar. Mas o Sidão é um cara, assim, um grande amigo, uma pessoa realmente que eu conheço há muito tempo, sempre fui adversário também no futebol amador aqui de Pinda. E agora, graças a Deus, nos últimos anos, uns 3 anos, a gente tem 2 anos, 3 anos quase, nós estamos trabalhando junto aí. E é bacana, e se depender de mim, a gente vai ficar junto por muito tempo trabalhando aí. Ô Vicente, qual foi o jogo mais difícil para ser campeão? Rapaz, assim, na fase de mata-mata, você fica mais tranquilo, porque fase de grupo, porque como é pontos corridos, né, somatória, né, ia classificar 4 equipes, então fizemos aí 6, 7 pontos, 8 pontos, já estaríamos classificados. Então tivemos grandes jogos, né, jogos assim, realmente que nós tivemos uma performance muito grande, por exemplo, contra o Rebento, né, fizemos 5 gols. Então na primeira fase foi meio tranquilo, mas eu acho que o segundo jogo contra a Ferroviária em casa, até pela dificuldade que nós sentimos, pela necessidade, às vezes, de mexer numa posição, a gente não tinha tantos jogadores no banco. Eu acho que foi um jogo mais difícil. Para mim, o segundo jogo da semifinal contra a Ferroviária é um jogo que nós saímos à frente, fizemos 1-0, tivemos a chance de fazer 2-0
na cobrança do pênalti do Jean, que é o batedor oficial da equipe, ele e o César Santiago. Infelizmente o Jean bateu mal, né? Deu Porque ele contra-ataque. perdeu. Aí a equipe da Ferroviária, logo em seguida, no final, acabou fazendo o gol de empate, não no lance seguido, mas minutos depois, e trouxe a Ferroviária para o jogo, né? Porque nós tínhamos ganho o primeiro jogo de 1-0. E se você faz 2-0 em casa, você praticamente matava todas as esperanças da Ferroviária. A partir do momento que você não matou o jogo e você tomou o gol de empate, trouxemos a Ferroviária para o jogo, e daí entramos no vestiário, a equipe brigando muito, brigando assim no bom sentido, né? Discutindo bastante, a gente viu um pouco de desorganização, de orientação. A equipe não estava tão centrada naquilo que ela tinha que fazer para o retorno do jogo, e a comissão técnica também com dificuldade. Enfim, a gente fechou ali, se unimos, entendemos que a gente tinha que voltar para o jogo com os pés no chão, organizado, porque a Ferroviária é uma grande equipe. Conseguimos segurar esse 1-1 ao longo do segundo tempo e passamos de fase. Então, para mim, o jogo mais difícil foi o segundo jogo da semifinal contra a Ferroviária. E agradecimento aí? Bom, eu agradeço a família, né, Oliveira lá do São Vicente, família São Vicente lá, principalmente o São Vicente, pela oportunidade de eu estar junto com eles lá. Agradeço ao Sidão, que é um parceiro, um amigo, né? E agradeço a você também pela oportunidade de poder estar vindo aqui falar um pouquinho de esporte, né? Você que é um cara que veio do esporte, lembrando que você foi o primeiro presidente do Vila São José, né? Vila São José, que foi fundado lá em 3 de março, né, 2004. 2004, Então, 3 de março de 2004. 22 anos já de existência, né, de história. Então, é isso aí. Eu agradeço. Mas quem é o pé quente é o alemão. O alemão chegou, começou a ganhar E o título. alemão é interessante, né, rapaz? Aquele jeito dele lá, às vezes as pessoas lembram muito do alemão por causa do jeito dele ser meio briguento e tal, mas é um cara, assim, de um É gente boa, tem um coração enorme. muito grande. Tanto é que quando ele vai falar de coisas simples, por exemplo, quando o Mudinho, ele se emociona, ele começa a chorar. E é um cara realmente que vive, que ama o Vila São José 365 dias no ano. Não é só no momento ali da Copa Regional. Tanto é que ele já está pensando na Copa Regional do ano que vem. Ele já está pensando em patrocinadores, em fazer projeto, em ir atrás de novos jogadores, em manter a base. O alemão já está pensando no Vila São José para a Copa Regional de 2027. É impressionante. É fazer o Vicente feliz, né? Por isso Verdade. que o Gostoso. campo ali, sabe, o nome Vicente de Oliveira foi o Canela que colocou quando era vereador. Homenagem ao Vicente, né? A homenagem ao seu Vicente Canela. O Canela falou, eu vou colocar, e na época podia, né? Homenagem para a pessoa viva, e colocou e Que é o está correto, lá. né? É o Eu correto. sou a favor de homenagear as pessoas em vida. Depois que morreu, a pessoa não vai ver mais. Tudo bem que tem homenagem. Então, eu achei bacana, bem que pôde, né, nessa época, dar o nome para ele, mais que merecido. E se a gente vê a forma que o São Vicente cuida daquele campo ali do Vila São José, é uma coisa de louco. É absurdo. Ele fica ali matando formiga, tirando a graminha lá. Então, ele tem realmente muito carinho, muita dedicação, né, ao campo do Vila São José ali. E tem projetos lá, né? O alemão tem grandes projetos ali, o GECA, para realmente ampliar uma área de lazer, a área do vestiário, a área realmente ali onde fica a torcida ali. Então tem grandes projetos aí para que no próximo ano, no máximo, aí, o Vila São José realmente transforme aquela estrutura ali. Vicente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Gratidão aqui de você estar aqui hoje no Jornal Visionários, Visionários nos Esportes. E deixa a sua palavra final para todos os esportistas da cidade de Pindamonhangaba. Queria parabenizar, né, a Liga de Futebol, né, temos lá como presidente a Tati, né, a gente vê as mulheres hoje se destacando em todo o cenário aí no Brasil, aí, né, todos os aspectos na área profissional, enfim. E nós temos aqui em Pindamonhangaba uma presidente, né, de futebol amador da cidade, que é mulher, que é a Tati. Então ela faz um trabalho realmente muito bem feito. A Tati, ela trata todo mundo da mesma forma, todas as equipes da mesma forma. Muito educada. Então realmente eu acho que o futebol de Pindamonhangaba está em boas mãos, na mão da Tati aí, fazendo um trabalho bacana. Então é isso daí. Obrigado, gratidão. Fernando Frangão, fui!